Uma boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Torres, advogado, OAB 51761, pela defesa técnica do apelante Felipe Fernandes Rinica, apelação número 524-2693-2020, 8210047. Uma saudação a essa Igreja Câmara Criminal, o nobre desembargador e presidente dessa Câmara, desembargador Ciro Batista, ao eminente desembargador Honório e demais componentes dessa Câmara, ao douto procurador, também a saudação desta defesa, ao douto procurador de Justiça e demais serventuários da Justiça, porventura presentes nessa sessão. Na verdade, trata-se de acusação de tráfico de drogas contra o suplicante, onde na ocasião dos fatos, através de denúncias anônimas, policiais militares adentraram a residência do suplicante sem mandado judicial, efetuando a prisão em flagrante, e o recorrente permanece segregado cautelarmente até a data de hoje. Algumas questões já abordadas em sede de memoriais, mas outras importantes de ressaltar nessa sustentação, e a primeira delas que a presente defesa técnica traz à tona perante essa Câmara Criminal é a arguição preliminar de ilicitude da apreensão da droga, com base essencialmente no recurso extraordinário com repercussão geral número 603/616, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, tendo em vista alguns fatores. O primeiro deles é que o ingresso dos policiais militares no interior da residência se deu sem autorização ou mandado judicial, tornando ilícito a prova produzida. Percebo de outros jogadores que o recorrente restou abordado e preso no interior de sua residência. Não existia qualquer tipo de diligência prévia e investigativa, e nesse caso o ingresso regular em domicílio alheio depende essencialmente para sua validade e regularidade da existência de fundadas razões, no caso justa causa, que sinalize para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, qual seja a inviolabilidade do domicílio. E nesse caso aí é pacífico, então, através do julgamento de repercussão geral já salientado por essa defesa, tema 280, de sistemática de repercussão geral, fixou a tese de que, mesmo nos delitos de natureza permanente, como é o caso, tráfico de drogas, a entrada forçada em domicílio sem uma justificativa prévia conforme o direito é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, no caso, posterior ao ingresso, que justificará a medida pleiteada. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar as fundadas razões. E nesse caso, eminentes desembargadores, os próprios policiais, em seus depoimentos judiciais, referiram que até então não tinham informações de tráfico de drogas na residência onde o presente acusado restou abordado e preso, sendo que as informações tão somente vieram através da denúncia pelo telefone 190, ou seja, denúncias anônimas. Não houve qualquer tipo de investigação ou diligência prévia, até porque sequer se tinha conhecimento de que no local dos fatos estaria a pessoa do réu supostamente traficando, tendo sido tão somente passado informações na ocasião de que no local estaria ocorrendo a traficância. Portanto, também é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que se exige fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificar o ingresso desautorizado na residência do agente, o que não é verificado no caso em questão de outros julgadores, onde os policiais tão somente realizaram a diligência de abordagem do local dos fatos e do próprio réu através de denúncias anônimas, sem identificação alguma, não existindo qualquer fundamento razoável
da existência de crime permanente, uma vez que não existiu qualquer diligência prévia investigativa no local dos fatos. Em face ao exposto, eminentes desembargadores, considerando a constatação inequívoca da nulidade e ilegalidade da busca e apreensão de drogas realizada no local dos fatos, bem como todos os atos subsequentes nulos que culminaram com a prisão do recorrente, violando em caráter frontal os artigos 5º, inciso 11 e 56 da Constituição Federal, além da orientação firmada no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, número 603-616, relator ministro Gilmar Mendes, contrariando ainda o que dispõe o artigo 157, postula-se pela reforma da sentença e acolhimento da presente preliminar, decretando-se a ilicitude da prova obtida, absolvendo consequentemente o apelante de todas as acusações. Essa é a situação preliminar que a presente defesa argui. E mais uma questão que a presente defesa técnica gostaria de salientar perante essa eminente corte é a questão da dosimetria da pena. Inicialmente, pelo que se verifica na sentença prolatada pela magistrada de origem, ela fixou a pena base acima do mínimo legal com apenas um dispositivo considerado negativo, que seriam as ações penais em curso. E essa questão já vem sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça através da súmula 444, que veda qualquer valoração negativa para fins de fixação de pena base no caso do recorrente, para fim de justificar a sua exasperação, porque inquéritos ou processos em andamento que ainda não tenham transitado julgados não devem ser levados em consideração como maus antecedentes na dosimetria da pena. Portanto, a primeira situação aí que é vedada, e por isso essa defesa técnica postula a alteração da dosimetria, no caso se aproximando inclusive do mínimo legal, uma vez que trata-se de fundamento inidôneo para sua exasperação. A segunda questão diz respeito ao regime de cumprimento de pena, onde essencialmente a magistrada de origem fixou regime fechado, considerando o tempo de segregação provisória, a quantia de pena imposta e as circunstâncias do artigo 59. Primeiramente, deve ser dito que trata-se de fundamentação inidônea, uma vez que trata-se de réu primário e eventuais ações penais em andamento, considerado como única, no caso, a circunstância negativa para a fixação da pena base, não pode ser utilizada para fins de fixação de regime fechado, uma vez que expresso no artigo 33, parágrafo 1º, a linha B, no caso, considerando que a pena foi fixada no patamar de 6 anos, o regime, logicamente, teria que ser fixado semi-aberto. E, considerando, mesmo sendo considerado hediondo o delito, também já pacificado no Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 1052.700, com repercussão geral, de que a simples menção da hediondez do delito não serve para justificar a fixação de regime fechado. Por fim, a presente defesa também vem a esta corte para buscar a reforma da sentença no que tange a aplicação da redutora do 33, parágrafo 4º, onde
A magistrada de origem refere que deixava de aplicar a redutora em função de que haveria informações de que se dedicava o apelante, até então, à atividade criminosa, fazendo parte supostamente de facção. Primeiramente deve ser dito que não existe absolutamente nenhum elemento investigativo realizado pela Polícia Civil ou alguma comprovação nos autos de que o apelante participaria de algum grupo criminoso. Não existe qualquer tipo de interceptação, qualquer investigação prévia demonstrando essa situação. O que existe nos autos são afirmações por parte dos policiais militares, mas que de nenhuma forma restou comprovado através de provas concretas no processo, tratando-se, portanto, de fundamentação inidônea por parte da magistrada de origem, no sentido de impedir a aplicação da redutora do parágrafo 33, parágrafo 4º. O apelante é absolutamente primário, não tendo absolutamente nenhum antecedente criminal que comprove qualquer tipo de situação de participação em grupo criminoso ou associação criminosa. Então, portanto, nesse diapasão, postula-se a aplicação do 33, parágrafo 4º, e até porque, para fins de aplicação da 33, parágrafo 4º, também deve ser levado em consideração o julgamento com repercussão geral, recurso extraordinário 591054, tema 129, que acabou sendo pacificado através desse julgamento que ações penais sem trânsito em julgado, portanto não considerado como antecedentes, não podem servir de lastro para impedir a aplicação da redutora prevista no 33, parágrafo 4º. E essa situação também vem tendo o mesmo entendimento por parte do Superior Tribunal de Justiça, que refere, inclusive, o julgamento do STF, em recentes precedentes, e na ausência de demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão somente a existência de ações penais em curso sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa da aplicação da minorante. Esse, mais especificamente, é o julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus número 559880, relatora doutora ministra Laudita Vaz. Portanto, essa defesa também postula a reforma da sentença e pela aplicação da redutora prevista no 33, parágrafo 4º, uma vez que se trata de réu primário, sem antecedentes e sem comprovação concreta de envolvimento em qualquer grupo criminoso. Nesse diapasão, então, postula a defesa o acolhimento primeiro da preliminar arguída, considerando as circunstâncias fáticas do presente processo, bem como os acórdãos paradigmas do STF e do STJ, e no mérito pelo provimento do apelo, né? E especialmente com a redução da dosimetria, a fixação de regime menos gravoso e a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. No mais, muito obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.